O presidente Lula também acabou de dizer que vai enviar uma carta para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos ver o que ele disse. Eu ainda vou mandar outra carta ao presidente Trump. Vou mandar outra carta. Vou escrever quantos artigos for necessário escrever na imprensa americana e na imprensa mundial, para mostrar que eles estão errados, que eles estão equivocados e que eles estão induzindo o mundo a uma violência desnecessária. E todos eles sabem que se a gente tiver um conflito mais sério, que for necessário utilizar armas nucleares, a gente não está ganhando de um país, a gente está destruindo o planeta Terra. Aí, o presidente Lula vai mais uma vez entrar em contato com Donald Trump, afinal de contas, há pouco tempo, como César bem lembrou, esteve lá nos Estados Unidos, recebido com pompa e circunstância de chefe de Estado, foi muito bem recebido por Donald Trump, e agora vai enviar a carta a ele. Inclusive, Flávio Bolsonaro fez o mesmo, enviou uma carta não para Donald Trump, mas para Marco Rubio, pedindo para que o Brasil não seja taxado. Eu aproveito, ainda nessa esteira essa possível taxação, para te perguntar, César, se essa disputa comercial pode afetar, de alguma maneira, tanto o câmbio quanto a inflação no Brasil, e se há risco nos investimentos aqui no nosso país. Olha, Neila, a questão do câmbio está altamente favorável ao Brasil, né? Porque a inflação americana está subindo, existem as questões envolvendo a nova gestão do Federal Reserve, né? A gente não sabe como é que vai agir o presidente atual em função das questões monetárias americanas. E então isso também está com problema lá nos Estados Unidos, né? No tocante ao que você colocou, a parte econômica, o Brasil ele tem, de fato, alguns indicadores positivos. Isso deve favorecer, porque nós estamos aumentando cada vez mais as exportações, está entrando muito dólar no Brasil, a nossa taxa de juros é elevada, então os investidores no mundo encontram no Brasil um porto seguro para os seus investimentos, então a tendência é o dólar se manter aí nessa faixa aí, talvez um pouco a 5,10, caindo um pouco para 4,90, vai ficar nessa faixa, isso é importante também, porque contribui, inclusive, para a questão da inflação aqui dentro. O que pesa hoje, em termos mundiais, é o mercado de petróleo, né? Essa guerra que não termina, e o presidente Lula acabou dizendo aí com relação às guerras, né? Então isso aí acaba criando um conflito, às vezes até artificial do ponto de vista econômico, porque tem muita gente ganhando com isso também, sobretudo a indústria bélica, né? Na Europa nós estamos vendo que os países europeus estão retirando dinheiro de outros investimentos para investir na defesa, isso aumenta o consumo de produtos americanos, sobretudo militares, né? Tem a questão do petróleo também, você lembra, no início do governo, o Trump disse que ia favorecer a indústria petrolífera, e está favorecendo e muito, porque um petróleo na faixa de $100 estão ganhando rios de dinheiro, né? Então essa indústria deve estar muito feliz, e as pessoas que estão em torno do Trump, nós vemos no mercado financeiro, a gente acompanha todo o dia a dia, a abertura do mercado de petróleo, das commodities, nós estamos vendo que existe um volume de recursos absurdos e as pessoas estão ganhando muito dinheiro com isso, e essas pessoas são pessoas muitas vezes ligadas ao próprio interesse do presidente Trump, né? O que é triste, né? Um presidente utilizar a maior nação econômica do planeta para fazer muitas vezes os seus negócios, né? Então, do ponto de vista prático, está certo o presidente Lula ao encaminhar nova carta. Também o senador Flávio, também, se puder fazer isso também, seria um positivo, ou qualquer outro candidato também, porque não tem nenhum cabimento o país, o Brasil, sofrer essas consequências de brigas políticas e ideológicas, né? O Brasil sempre foi um país com tradição de paz, de conciliação, né? Muitas vezes a gente vê lá nos anais da ONU a participação brasileira sempre buscando a conciliação. Então, não tem cabimento, exatamente como o presidente Lula coloca, né? Não tem nenhuma lógica econômica essas decisões que, embora sejam políticas e também sociais e morais, acabam atacando a questão econômica, onde o Brasil ele tem uma cooperação enorme com os Estados Unidos, sendo os Estados Unidos hoje ainda o maior investidor aqui no país. Nós temos inúmeras empresas americanas aqui. Então, o maior prejudicado pode ser o próprio Estados Unidos, né? Tem que se mostrar isso a ele, viu, Neila? Olha,
A gente continuar nosso debate aqui sobre esse assunto, eu chamo um intervalo comercial bem rápido para quem nos acompanha aqui nos canais da LG Channels na Fast TV. E a gente continua o nosso debate normalmente para quem nos acompanha no YouTube. Olha, a gente vai chamar uma fala curta também do presidente Lula, que acabou confirmando que vai ao encontro da cúpula do G7 que acontece entre os dias 15 e 17 de junho, no interior da França, e o presidente diz que vai. Vamos assistir o que ele disse. Que esse país não adotará mais a política do vira-lata diante das grandes potências. Nós não somos melhor do que ninguém, mas também não somos piores. Nós queremos respeitar todo mundo, mas nós também queremos respeito. E é assim que a gente vai continuar tratando esse país. É assim, e aí vocês, ministros, não podem deixar de dizer isso. Tá? De dizer isso alto e bom som. Estão tentando trair o Brasil com interesses mesquinhos, com interesses rasteiros de uma disputa eleitoral. E não há disputa eleitoral em qualquer país do mundo que possa dar valor a alguém que trai a pátria. Alguém que é capaz de vender o seu país por interesses mesquinhos deles. Então, nessa reunião aqui, é uma arrumação de discurso para todo mundo. Ninguém tem que ter medo de nada, porque a gente não vai baixar a cabeça. A gente vai continuar fazendo aquilo que nós sabemos fazer, vamos continuar conversando com todo mundo, e eu nem ia no G7, agora eu vou. Nem ia em Evian, mas agora eu vou no G7. Porque é preciso alguém tentar colocar ordem na casa e dar um paradeiro nessa coisa que está acontecendo de desmonte do multilateralismo, desmonte da democracia e de desvalorização das instituições. Se a ONU não está funcionando hoje, não é destruindo a ONU que a gente vai consertar o mundo, é fortalecendo a ONU. E o que o Brasil está reivindicando há muito tempo? Está reivindicando que haja mais países membros do Conselho de Segurança como membro permanente. O Brasil está defendendo, nós temos o G4, que é Brasil. Bom, tá aí o presidente Lula mostrando, César, que vai estar perto e não vai deixar o Brasil fora de mão, né? Vai estar perto, inclusive, do presidente Donald Trump. Obviamente, ele não deixou claro que vai conversar com o presidente Donald Trump, não tem agenda pessoal, não tem reunião marcada, nada, viu? Para quem está nos assistindo, o presidente Lula só quer estar perto dos grandes países. O que é o G7? O G7 é o encontro dos países mais ricos do mundo. O Brasil não faz parte, mas foi convidado pelo presidente Emmanuel Macron, que o encontro vai acontecer na França, no interior da França. Então, o presidente Lula agora diz que vai participar, quer estar perto dos maiores países do mundo, muito provavelmente também para falar desse assunto. Importante, né, César? Então, estar perto nesse momento em que o Brasil é atacado em dois sentidos. Duas taxações com várias justificativas, desde falsificação, ataques ao nosso PIX, até essa questão da escravidão, ou trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, que é muito sério. Tudo bem que não foi só o país que foi taxado, ou será taxado por conta dessa questão da escravidão, foram vários países, mas é uma questão muito séria, não é essa questão da escravidão? Não tenha dúvida, né? A questão, assim, a saída do presidente é importante, sim, porque ele é um bom interlocutor, embora tenha aí, eu não quero entrar na questão política em termos de eleição, mas vamos pensar na questão prática do Brasil mesmo. O Brasil, ele está previsto a fazer parte das 10 maiores nações econômicas do mundo até o final do ano, né? Os números do PIB mostram isso. Então, não é um país desprezível. Tem um mercado de consumo bem positivo, é um continente rico em minerais e sobretudo, para todos esses países que têm carência de energia também. Hoje, o Brasil está se tornando um grande player no mercado de petróleo também. Então, tudo isso leva ao Brasil uma boa representatividade no mundo todo. Então, não é à toa que o presidente Lula é convidado a participar. Então, eu vejo com bons olhos a ida para que ele possa discutir com os demais dirigentes dos países desenvolvidos essa questão importante. É mais um canal de diálogo, sim.
chegar e conversar, talvez convencer que não é de nenhuma situação positiva essas decisões americanas, sobretudo a coincidência de decisões ocorrerem exatamente no ano eleitoral, né? É que a gente não acredita muito em coincidência, mas é uma coincidência sim, tem que ser levado em consideração. Poderiam os Estados Unidos fazer uma trégua para discutir essas questões só no ano que vem, se não há interesse político em jogo? Mas, infelizmente, eu acho que tem que buscar realmente esse canal de interlocução com os demais líderes mundiais, para que o Brasil possa, juntamente com a própria força diplomática do nosso país, vencer esses desafios que são bem grandes, viu, Neida? Para a gente encerrar e tirar nossa política do cenário, nossa conversa política desse cenário e trazer ela para o cenário prático, o que as pessoas podem esperar? A população precisa ter algum receio? Isso pode, de fato, prejudicar a vida da população brasileira de algum modo? Ou as pessoas podem ficar tranquilas em relação à economia e a essa possibilidade de taxação? Pois é, Neila, tranquilo não tem como ficar, né? Ainda mais porque cada dia salta uma bomba, vamos dizer assim, né? Mas em termos de perspectivas, né? O que é negativo é exatamente sanções que vão ser feitas a empresas, que pode gerar um problema no mercado de trabalho, em termos de contratação, investimento, e também com relação, sobretudo, às exportações, que também afetam diretamente o mercado brasileiro. Então, os empresários que estão diretamente envolvidos nos negócios nos Estados Unidos devem fazer um planejamento de precaução, de contingenciamento, né? Para que possa, a partir de julho, se acaso houver alguma sanção direta, poder administrar a situação. Então, temos alguns dias aí para que esse planejamento possa ser feito, sobretudo do ponto de vista das empresas, né, afetadas diretamente. Temos empresas que serão afetadas indiretamente, mas um bom planejamento, um bom plano de contingência pode ajudar essas empresas e também o cidadão que depende exatamente dos empregos, né, possa ter algum tipo de definição. Do ponto de vista prático, nada muda agora, né? Isso tudo tem que se manter a tranquilidade, porque nós temos as notícias, temos as decisões americanas, mas não muda nada agora. Então, as pessoas devem manter a tranquilidade, analisar as notícias, ver quais as decisões que devem ser tomadas com muita calma. Então, basicamente é isso. Continua funcionando normalmente o nosso país, as instituições estão funcionando. Então, basicamente, é ficar tranquilo e acompanhar o noticiário para que o Brasil consiga vencer esse grande desafio em função dessas imputações que foram feitas pelo governo americano. Sigamos acompanhando para ver os próximos passos, o que acontece nessa negociação entre o Brasil e Estados Unidos. César Bergo falou conosco na manhã dessa quarta-feira. César, muito obrigada mais uma vez pelas explicações aqui para mim e para a nossa audiência. Obrigado, minha economista preferida. Um grande Em breve. abraço. Tchau, tchau.